Era uma manhã de março em Mar-a-Lago quando Donald Trump acordou com o barulho incomum de alguém podando os arbustos do jardim. O som era diferente do habitual, mais ritmado, quase musical. Intrigado, o presidente se aproximou da janela e viu um homem idoso, de cabelos brancos como neve e costas curvadas pelo tempo, trabalhando com uma precisão impressionante. O velhinho não usava o uniforme da equipe de jardinagem. Vestia apenas uma camisa xadrez desbotada e calças de tecido grosso, remendadas. Em vários lugares, seus movimentos eram lentos mas deliberados, como se cada corte fosse pensado com cuidado. Trump, curioso por natureza, decidiu sair para conversar com o desconhecido. Ei, quem é você? Perguntou Trump, aproximando-se com passos largos. Não te conheço da equipe. O velhinho parou o que estava fazendo e se virou lentamente. Seus olhos eram de um azul profundo, quase translúcido, e pareciam carregar décadas de experiência. Um sorriso gentil se formou em seu rosto enrugado. Bom dia, Sr. Trump, disse ele com voz calma e pausada. Meu nome é Abraão Silva. Vim de muito longe para ter uma conversa com o senhor. Uma conversa. Trump franziu a testa. Sobre o quê? E como conseguiu entrar aqui? A segurança rigorosa. Abraão colocou a tesoura de poda no chão e se apoiou em uma pequena bengala que Trump não havia notado antes. Às vezes, Sr. Trump, quando algo realmente precisa ser dito, os caminhos se abrem. Vim falar sobre verdades que talvez ninguém tenha coragem de lhe dizer. Trump riu, uma risada alta e familiar. Verdades. Todo mundo quer me dizer suas verdades. O que você tem de diferente? Velhinho, tenho 87 anos, respondeu Abraão, sentando-se em um banco próximo. Vivi 2 guerras, criei 7 filhos, enterrei 3 deles, vi o país mudar de maneiras que jamais imaginei, e aprendi que a verdade não é algo que possuímos. É algo que nos possui. Havia algo na serenidade do homem que fez Trump pausar. Contra seus próprios instintos, ele se sentou ao lado do idoso. Está bem, estou ouvindo. Abraão olhou para o horizonte, onde o oceano se encontrava com o céu. Sr. Trump, o senhor já se perguntou qual será seu verdadeiro legado? Claro que sim, Trump respondeu rapidamente. Mudei a política americana, trouxe prosperidade, lutei pelo povo trabalhador. Isso é o que o senhor diz para as câmeras. Abraão balançou a cabeça gentilmente. Mas quando estiver sozinho, no silêncio da madrugada, o que o senhor realmente pensa? A pergunta pegou Trump desprevenido. Ele não estava acostumado com esse tipo de questionamento direto, mas sem agressividade. Eu penso que fiz o melhor que pude. E se eu lhe dissesse que seu melhor ainda não foi dado? Abraão virou-se para encará-lo. Que é uma parte sua, a mais importante, que o senhor mantém escondida até de si mesmo. Do que você está falando, velhinho? Abraão suspirou profundamente. Conheci muitos homens poderosos em minha vida, políticos, empresários, líderes de todos os tipos. Todos tinham algo em comum. Medo. Eu não tenho medo de nada. Trump se impertigou. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Abraão sorriu tristemente. O senhor tem medo de não ser amado de verdade. De que, por trás de todos os aplausos e gritos de apoio, as pessoas vejam quem o senhor realmente é. Trump ficou em silêncio por um momento. O som das ondas do oceano preenchia o espaço entre eles. E quem eu realmente sou? Perguntou, sua voz mais baixa do que o normal. Um homem que cresceu tentando impressionar um pai que nunca disse estar orgulhoso dele. Abraão falou com gentileza. Um menino que aprendeu que o mundo é um lugar onde você come ou é comido, onde não há espaço para vulnerabilidade. Trump sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação desconfortável. Como você pode saber dessas coisas? Porque eu também fui esse menino uma vez. Abraão tocou levemente o braço de Trump. Meu pai era um homem duro, imigrante português, trabalhava 16 horas por dia e nunca teve tempo para abraços ou palavras gentis. Passei metade da minha vida tentando provar que era digno de seu amor e conseguiu. Não, Abraão riu baixinho. Ele morreu antes que eu entendesse que o amor não é algo que se conquista, é algo que se dá. E só aprendi a me amar quando parei de tentar ser o filho perfeito e comecei a ser o pai que gostaria de ter tido. Trump olhou para as próprias mãos. Meus filhos, acho que cometi os mesmos erros. Ainda há tempo, disse Abraão, mas exige coragem. A coragem de admitir que esteve errado, que machucou pessoas, que nem sempre foi o herói da própria história. Não posso mostrar fraqueza, Trump protestou. Meus inimigos iriam destruir-me. Senhor Trump, Abraão se levantou e caminhou até uma roseira próxima. Vê esta planta. Ela não tem medo de mostrar seus espinhos, mas também não esconde suas flores. A verdadeira força não vem de nunca cair, mas de como nos levantamos depois da queda. Fácil falar, Trump murmurou.
Você não tem milhões de pessoas te observando, analisando cada palavra, cada gesto. Verdade, Abraão concordou. Mas o Senhor escolheu essa vida, e com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. O Senhor tem o poder de influenciar milhões de pessoas. Que tipo de influência quer exercer? Trump ficou pensativo. Quero que as pessoas se sintam orgulhosas de ser americanas novamente. E como o Senhor pretende fazer isso? Dividindo-as, criando inimigos, espalhando raiva e ressentimento. Eu defendo meus apoiadores, defendendo-os ou usando-os. A pergunta de Abraão foi feita sem malícia, apenas curiosidade genuína. Quantas vezes o Senhor realmente escutou suas preocupações, suas dores? Sem pensar em como poderia transformá-las em votos, Trump se levantou abruptamente. Você não entende a política. É um jogo duro. Talvez seja por isso que o jogo precisa mudar. Abraão permaneceu calmo. O Senhor tem a oportunidade de ser lembrado não apenas como um político astuto, mas como um líder que trouxe união ao invés de divisão. E como eu faria isso? Meus oponentes nunca irão colaborar comigo. Comece com pequenos gestos. Abraão sugeriu. Reconheça quando está errado. Peça desculpas quando magoar alguém. Mostre que é humano, não apenas uma figura pública. Isso seria interpretado como fraqueza por alguns. Sim. Abraão admitiu, mas pelos que realmente importam, seria visto como força, como coragem, como liderança genuína. Os dois homens caminharam em silêncio pelos jardins bem cuidados. O sol estava mais alto agora, e o calor da Flórida começava a se intensificar. Posso lhe contar uma história? Perguntou Abraão. Trump assentiu. Quando eu tinha sua idade, mais ou menos. Era dono de uma pequena empresa de construção. Abraão começou. Não era nada comparado ao seu império, mas era meu orgulho. Um dia, um de meus funcionários mais antigos, João, cometeu um erro grave que custou muito dinheiro. E o que você fez? O que achei que um líder forte deveria fazer? Abraão suspirou. Demitiu na frente de todos os outros funcionários. Como exemplo, gritei com ele, humilhei-o. Pensei que estava mostrando autoridade e estava mostrando medo. Abraão corrigiu. Medo de parecer fraco, medo de que outros funcionários pensassem que podiam cometer erros sem consequências. Mas o que realmente aconteceu foi que perdeu a confiança de toda a equipe. Como assim? Eles perceberam que eu não era um líder, era um tirano. Abraão parou perto de uma fonte. A produtividade caiu, as pessoas começaram a sair, e em 2 anos minha empresa faliu e o João montou sua própria empresa. Abraão sorriu, e alguns dos meus ex-funcionários foram trabalhar para ele. Sabe por que? Trump balançou a cabeça? Porque quando João cometeu erros depois disso, ele admitia, pedia desculpas e trabalhava para corrigi-los. Seus funcionários o respeitavam porque ele os respeitava. Essa história tem uma moral óbvia. Trump disse com um tom ligeiramente irritado. Sim, Abraão concordou. Mas não é sobre admitir fraqueza. É sobre demonstrar força verdadeira. A força de ser vulnerável, de ser humano. Eles se sentaram novamente, desta vez perto da fonte. O som da água corrente era relaxante. Senhor Trump, Abraão disse após um longo silêncio. O que o senhor mais quer na vida? Quero ser lembrado como o maior presidente da história americana. Mas isso é o que o senhor quer ou o que acha que deveria querer? Trump pensou por um momento. Quero que meus filhos estejam orgulhosos de mim. Quero que eles saibam que tentei fazer a diferença. E eles sabem, não sei. Trump admitiu, sua voz quase um sussurro. Às vezes sinto que eles me veem mais como uma figura pública do que como pai. Então talvez seja a hora de ser pai primeiro, figura pública depois. Como? Quando foi a última vez que o senhor teve uma conversa real com um de seus filhos? Não sobre negócios, não sobre política, mas sobre a vida, sobre sonhos, medos, esperanças. Trump não conseguiu responder imediatamente. O tempo passa rápido, senhor Trump. Abraão continuou. Eu perdi 2 filhos jovens, um em um acidente de carro, outro por câncer. Se pudesse ter mais um dia com eles, não falaria sobre meus sucessos ou meus fracassos. Falaria sobre como os amo, sobre como estou orgulhoso de quem eles se tornaram. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Trump. Eu não sou bom com essas coisas. Não fui criado para expressar sentimentos. Nunca é tarde para aprender. Abraão colocou a mão no ombro de Trump. E seus filhos estão esperando. Eles sempre estiveram. E se eu tentar e eles me rejeitarem? E se você não tentar e eles nunca souberem? Os 2 homens ficaram em silêncio novamente. Uma brisa suave balançava as folhas das palmeiras. Há outra coisa que preciso lhe dizer. Abraão finalmente falou. Sobre seu país, o que sobre ele? O senhor fala muito sobre tornar a América grande novamente. Abraão disse.
Mas grandeza não vem de dominar outros, vem de levar outros. Explique. Um país verdadeiramente grande é aquele onde todas as pessoas, independentemente de sua origem, cor ou crenças, podem prosperar. Abraão explicou. Não é um lugar onde alguns vencem e outros perdem, mas onde todos podem ganhar. Isso é idealismo. Trump protestou. O mundo real não funciona assim. O mundo real é o que fazemos dele. Abraão replicou. Se acreditamos que é um jogo de soma zero, então se torna um. Se acreditamos que pode ser um lugar de abundância para todos, então trabalhamos para torná-lo assim. E como eu, uma pessoa, posso mudar isso, começando com suas próprias ações? Abraão se levantou e começou a caminhar novamente. Cada vez que o Senhor escolhe unir ao invés de dividir, está mudando o mundo. Cada vez que escolhe compreender ao invés de julgar, está mudando o mundo. Meus apoiadores esperam que eu lute, então lute. Abraão disse. Mas lute pelas coisas certas. Lute pela justiça, não pela vingança. Lute pela verdade, não pela conveniência. Lute pelo futuro, não apenas pelo presente. Eles pararam perto de um pequeno jardim onde rosas de diferentes cores cresciam juntas. Vê essas rosas, Abraão apontou. Cada uma é diferente, mas todas contribuem para a beleza do jardim. Nenhuma é superior às outras, mas cada uma tem sua própria essência. E o ponto é, seu país é como este jardim. Abraão sorriu. É belo porque é diverso, não apesar de ser diverso. O trabalho de um líder não é fazer todas as rosas parecerem iguais, mas criar condições para que cada uma floresça. Trump olhou para as flores por um longo tempo. Quando eu era criança, disse finalmente, costumava passar horas no jardim da minha avó. Ela me ensinava os nomes de todas as plantas. E o que mais ela lhe ensinou? Que jardins precisam de paciência. Trump sorriu levemente. Que não se pode forçar uma planta a crescer mais rápido. Só se pode dar as condições certas e esperar. Sabe a mulher? Trump assentiu. Ela dizia que eu tinha pressa demais para tudo. E tinha, ainda tem. Trump admitiu. Quero resultados imediatos, mudanças dramáticas. Não tenho paciência para o processo lento da democracia. Mas é exatamente essa paciência que a liderança exige. Abraão explicou. Mudanças reais, duradouras, não acontecem da noite para o dia. Elas crescem lentamente, como plantas. E se eu não tiver tempo para ver os resultados, então o Senhor planta sementes para que outros possam colher os frutos. Abraão olhou diretamente nos olhos de Trump. Esse é o verdadeiro legado. Não o que construímos para nossa própria glória, mas o que deixamos para as próximas gerações. O sol agora estava no seu ponto mais alto. Abraão olhou para o céu e depois para seu relógio. Preciso ir, disse ele. Espere. Trump se levantou rapidamente. Ainda tenho perguntas. Como você realmente entrou aqui? De onde você veio? Por que eu? Abraão sorriu misteriosamente. Às vezes, Sr. Trump, quando estamos prontos para ouvir, as respostas aparecem. O importante não é de onde vim, mas o que o Senhor fará com que conversamos. E se eu quiser falar com você novamente, quando o Senhor precisar de verdade, me encontrará. Abraão começou a se afastar. Mas lembre-se, as respostas que procura não estão em mim, estão em você. Abraão, Trump chamou. Uma última pergunta. Você acha que posso mudar? O velhinho parou e se virou. Senhor Trump, todo ser humano pode mudar. A questão não é se pode, mas se quer. E se estiver disposto a pagar o preço? Que preço? O preço de deixar ir quem você pensava que era para se tornar quem pode ser. Com essas palavras, Abraão Silva desapareceu entre as árvores do jardim, deixando apenas o som do vento e o perfume das rosas. Trump ficou parado por um longo tempo, processando a conversa mais estranha e significativa de sua vida. Quando finalmente voltou para casa, encontrou seus filhos na sala. Pai, disse Dom Júnior, onde você estava? Estávamos te procurando. Trump olhou para seus filhos, Dom Júnior, Eric, Ivanka, e pela primeira vez em anos realmente os viu. Não como extensões de seu império ou sua marca, mas como as pessoas que mais amava no mundo. Estava conversando com um amigo, disse ele, se sentando entre eles. E percebi que há muito tempo que não conversamos de verdade. Sobre o que? Perguntou Ivanka. Sobre vocês. Trump respondeu. Sobre como estão realmente se sentindo. Sobre seus sonhos, suas preocupações. Sobre como posso ser um pai melhor. Os três filhos se entreolharam, surpresos. Não estavam acostumados com essa versão de seu pai. Pai, Eric disse cuidadosamente. Está tudo bem, estou melhor do que estive em anos. Trump sorriu. E vocês? Estão bem? De verdade, e assim começou uma nova conversa, uma nova fase. Um novo capítulo na vida de Donald Trump. Uma conversa que duraria muito além daquela tarde, influenciando não apenas sua família, mas eventualmente sua abordagem à liderança e à vida. Enquanto isso,
Em algum lugar dos jardins de Mar-a-Lago, uma tesoura de poda esquecida brilhava ao sol, e as rosas continuavam a florescer, cada uma em seu próprio ritmo, cada uma contribuindo para a beleza do conjunto.